Ouçam, não sejam como aqueles que parecem limpos e justos por fora, mas por dentro estão cheios de imundície e pecado. Um médico não visita a casa daqueles que são saudáveis. Ele vai à casa daqueles que estão doentes. O que quer dizer com isso? Que eu vim ajudar os pecadores a se arrependerem. Mas não posso fazer isso se passar meu tempo com os justos. Ouçam, havia uma mulher que tinha 10 moedas de prata. Mas um dia, ela descobriu que havia perdido uma. Finalmente a encontrou e chamou sua amiga e vizinha para se alegrarem juntas. Veja, é a mesma coisa entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende.